Fala pessoal, continuando em mais uma aula. Casos de não retenção das contribuições. Então não se deve reter prestador do Simples Nacional, /MEI, não há nem o que se falar. Se o valor a ser retido for igual ou inferior a R$10, então a gente está vendo aí semelhanças com imposto de renda. Empresas estrangeiras de transporte de valores, também não se deve reter. Serviços de propaganda e publicidade, serviço de comissão e corretagem, também é aquelas exceções que eu já falei, não se deve reter. Está no imposto de renda, mas não se deve reter nas contribuições. Imposto de renda retém, mas nas contribuições não retém. Por que não retém serviço de propaganda e publicidade e serviço de comissão e corretagem contribuições? Porque não está na lei. Não está na lei 10.833 nem na IN. Então, se não tem nenhuma normativa, não tem fundamentação legal. Sem fundamentação legal, não se fala em retenção desses serviços. Continuando aqui, pessoal, base de cálculo, a retenção das contribuições deve ser pelo valor bruto do serviço, ou seja, não é permitido efetuar nenhuma dedução. A base de cálculo é o preço do serviço, é o valor bruto da nota fiscal. Não cabe nenhuma dedução. A alíquota 4,65%, percentual aplicado como regra geral nos casos da retenção das contribuições, corresponde a 4,65%, que é a soma das seguintes alíquotas: CSLL 1%, COFINS 3% e PIS/PASEP 0,65%. Mas o prestador é lucro real, ele contribui com a alíquota de COFINS e PIS 9,25%. Pessoal, as alíquotas de COFINS e PIS para retenção é a do presumido. Então, mesmo se for lucro real, 9,25%, na retenção vai ser 3,65%. Acabou-se. Somando, 4,65%. Independente se o prestador lucro real, se o prestador é lucro presumido. As alíquotas são essas. Exceções, e é bem importante isso. Só tem retenção da CSLL, 1%, transporte internacional de valores efetuado por empresas nacionais, estaleiros navais brasileiros. Só retenção de CSLL. Só retenção de PIS/PASEP, 0,65% e COFINS, 3%. Sociedades cooperativas. Então, tem essas exceções aí. E aqui o código do DAF. Então, para o recolhimento da quantia retida ao fisco, utilizaremos o código do DAF 5952. Regra geral, retive 4,65, o código do DAF vai ser 5952. É a grande maioria. E nas exceções, que a gente já tratou algumas, tem os códigos aí. Só CSLL, só COFINS e PIS/PASEP. Vamos ler. Recolhimento individualizado das contribuições, exceções. Casos em que o prestador do serviço seja beneficiário de isenção, alíquota zero ou por medida judicial, deverá ser feito em DAF distintos para cada contribuição, utilizando os seguintes códigos: 5987 para CSLL, 5960 para COFINS, 5979 para PIS/PASEP. É bem importante o seguinte, pessoal. Recapitulando, regra geral, 4,65 de retenção, DAF 5952. Só que é muito comum as empresas entrarem na justiça. Ou a empresa é beneficiária de alguma isenção mesmo, de alguma alíquota diferenciada, algum tipo de coisa assim. Então, a empresa entrou na justiça e a justiça determinou que eles não recolhessem o COFINS, o CSLL ou o PIS/PASEP, vai reter só usando as alíquotas que não foi amparada por medida judicial. É importante saber o seguinte: tomei um serviço, contratei um serviço, o prestador me comprovou, tem que comprovar a medida judicial, e isso todo mês. Toda nota que o prestador emitir para você, ele tem que comprovar que aquela isenção ou a alíquota zero daquela contribuição está amparada ainda, continua amparada por medida judicial. Toda
toda prestação ele tem que comprovar essa medida judicial, tá certo? De alíquota zero, de isenção. Então, você só vai reter. Ele entrou na justiça, dizendo que não paga COFINS. A justiça deu a ele ganho. Então, PIS e PASEP. E assim sucessivamente. Tem que cobrar o prestador de serviço sempre a documentação para que ele comprove que existe a medida judicial ao seu favor. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima aula.